A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza falando. Vamos começar mais um programa Palavras para a Alma. Você aí que está cuidando das suas coisas, está indo para o seu trabalho e está escutando no carro a nossa emissora do bem, ou então você está cuidando do seu lar, está cuidando dos seus familiares, está preparando a sua marmitinha para a semana. Seja lá o que você esteja fazendo, que bom que você está conectado com a gente nesse nosso processo tão importante, né? Da gente manter a sintonia do bem, manter a sintonia positiva, não deixar que os pensamentos pesados, densos, negativos, que é a nossa atmosfera, né? Psíquica e coletiva nos atrai tanto, né? Não deixar que isso nos tome por completo. Então, para você que está conectado com a gente, vamos conversar um pouquinho sobre uma frase enigmática, né, de Jesus, em que ele diz que se alguém te bater na face direita, devemos oferecer a outra. Muita gente, quando vê essa frase, acha que Jesus está convidando a gente a ser covarde, a ser tonto, né, bobo, abrir espaço para a ingenuidade. Imagina se Jesus ia dar um conselho desses se não tivesse profundidade. O que Jesus está dizendo para a gente é a gente não entrar na mesma sintonia de desequilíbrio do outro. Porque normalmente nós somos reativos, né? O outro bate, a gente bate também, o outro grita, a gente grita também, o outro empurra, a gente empurra também, agride, a gente agride. Ou às vezes a gente faz aquele silêncio punitivo, que também é uma agressão, que também não colabora. Então vamos pensar, será que não seria também uma metáfora, né? Quando alguém te bater numa face ou se oferece a outra, não tem uma mudança de posição do nosso olhar? Porque quando a gente vira a cabeça para outra face, ver a outra face, ver o outro lado, mudar de postura, mudar de posição, significa que a gente pode, com uma atitude diferente, mudar a frequência daquela relação. Geralmente as relações adoecidas, elas funcionam sempre no mesmo padrão. Então, numa relação adoecida, o que Jesus diria é: oferece outra face, ou seja, oferece outro comportamento, oferece outro olhar, oferece outra visão, oferece outro ponto de vista, oferece um comportamento diferente, porque o que você tem oferecido não tem trazido resultado. Na reatividade, ninguém chegou a lugar algum. Então, será que você pode dar um passinho para trás, respirar e talvez colaborar com uma palavra sã? Colaborar com uma palavra diferente da que você tem usado sempre? Será que o olhar que você tem oferecido, você em relação a você mesmo, em relação ao outro, já não está viciado? Será que não está no momento de você poder pensar que o seu par, o seu irmão, né, seu companheiro de caminhada, também está precisando de alguma coisa diferente para ele também mudar o olhar sobre a mesma questão? Então, talvez a gente possa, nesse engajamento com o bem, a gente começar a inspirar movimentos que inicialmente são individuais para movimentos coletivos, né? Certa vez uma companheira me perguntou assim: ora, eu vou colocar uma pessoa complicada, uma pessoa que não estuda muito, para fazer estudo na nossa casa? Aí eu disse: bom, isso é um ponto de vista, mas talvez você possa pensar assim: dando a chance de apresentar um estudo, é possível, não é garantido, que essa companheira da sua casa sinta vontade de estudar para aprender e ensinar.
Talvez ninguém nunca tenha aberto para ela a possibilidade dela apresentar algo, ninguém tenha dado esse voto de confiança. Então, se a gente não der um voto de confiança para o outro, como é que ele vai mudar o comportamento, né? Se você tem um filho que sempre é reativo, que sempre grita, que sempre bate na mesa, se você continuar gritando com ele ou virar as costas para ele, pouca ou nenhuma chance de mudança está acontecendo ali. Agora, se você oferece uma outra coisa para ele, oferece a calma, oferece uma conversa depois da explosão, talvez isso possa fazê-lo parar para pensar. De poder dizer para ele: meu filho, quando você se acalmar, a gente conversa. Mas de verdade procurar ele para conversar quando ele se acalmar. Porque na cólera, na ira, a gente tem pouca condição de escuta. Então não adianta você gritar, você falar, fazer sermão. Isso vai irritar mais ainda. Então o que Jesus está dizendo é a gente não colocar óleo na fogueira, né? Não colocar mais gasolina onde já está incendiado. O que ele está trazendo é: que tal você trazer um copo de água fria para aquele que está cansado, para aquele que está exausto, para aquele que está em desequilíbrio? É a palavra sã que pode tornar as relações saudáveis. Então, se você não pode oferecer a palavra sã, então é melhor você se calar. Então, lá no Evangelho, no capítulo sobre a caridade, né? Fora da caridade não há salvação, tem a caridade moral e a caridade material. Na caridade moral, os Espíritos estão dizendo assim: é uma sabedoria saber se calar diante das palavras de ironia e de sarcasmo. Então, em vez de a gente ficar especialista em ironizar, especialista em se defender, que tal a gente se tornar especialista em agir no bem, trazer o copo de água fria, trazer um outro ponto de vista. Certa vez eu vi um orador falar sobre o atendimento de um espírito numa reunião mediúnica, eu achei muito interessante. Um espírito muito raivoso, com ódio, né? Querendo prejudicar o seu amor de antigamente, né? Que agora é alguém que já está do outro lado, né? Que já mudou de posição. E é isso que um obsessor não aguenta, né? Ver que a gente se transforma, porque isso também, em algum lugar, está avisando para ele que ele também pode se transformar, e eles temem, né? Porque eles estão esperando uma justiça, mas uma justiça com as próprias mãos. Justiça ao modo da materialidade, né? E aí esse palestrante falou uma coisa interessante. Ele disse assim: ora, que interessante isso. Você está próximo de quem odeia e está muito longe de quem você tanto amou. Porque onde está sua mãe? Onde está seu pai? Onde estão seus irmãos? Você sabe onde eles estão? E aí o espírito sofrido, né? Com ódio que dilacera o coração: não sei onde eles estão. Mas não é interessante? Você está tão tenaz em prejudicar essa pessoa, e o que você está escolhendo é ficar afastado de quem você ama. E se você começasse a pensar e a orar e a procurar essas pessoas que você um dia foi amado, foi querido? Então esse esclarecimento mediúnico me faz pensar quantas vezes a gente vai vibrando em relações enlouquecidas, em vibrações tão negativas, que a gente vai se afastando do melhor. E a gente vai se acostumando em viver toxicidades afetivas sem nos darmos conta que nós estamos vibrando vítimas e algozes ao mesmo tempo. Então, meu irmão, está na hora da gente fazer a virada da saúde. Então eu vou convidar vocês no capítulo 63 do livro Vinha de Luz, em que Emmanuel desenvolve a seguinte ideia, né? Que a gente possa, talvez, ver essa recomendação de Jesus como um abençoado avanço. Oferecer a face esquerda depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor é chamar o outro à razão, né? E quem sabe um dia ele vai reconhecer essa perversidade própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. Então olha o que Emmanuel está dizendo, que quando a gente está em agressões físicas, não adianta fazer sermão, né? Completa ele: o gesto é a força que se expressa convenientemente. Mas qual gesto, né? O gesto de bondade, o gesto diferente, o gesto que convida para um outro olhar. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo não há convite à fraqueza,
mas sim apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. É isso, meus irmãos. Uma boa semana para todos nós com a palavra ação. A Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.